Finalmente o novo Renault Kardian foi lançado no Brasil. Essa daqui é a versão topo de linha que custa R$ 132 mil e compete diretamente com o Fiat Pulse, no caso lá a versão Impetus, também topo de linha. Mas além de ser um novo carro da Renault, ele está lançando a nova Renault também. Uma nova identidade visual, nova estratégia de vendas, enfim, tudo é novo junto com esse carro. Então nesse vídeo é praticamente uma entrega técnica onde eu vou contar tudo para vocês sobre esse carro. Equipamento, conforto, direção, uso real na estrada e na cidade, tudinho que vocês precisam saber antes de comprar ou comparar este novo Renault Kardian com outros produtos. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e com vocês a apresentação técnica do novo Renault Kardian 2024. E antes da gente começar esse vídeo, pessoal, eu peço para vocês deixarem um like, isso é muito importante para ajudar no engajamento Falando de Carro. A audiência deu uma caída porque vocês não andam interagindo, nem com like e nem com comentário. Então conto com vocês para fortalecer aqui o canal e esse vídeo. Vamos fazer uma meta de 1000 likes aqui para a gente engajar bastante e todo mundo conhecer pelo Falando de Carro o novo Renault Kardian. O Kardian estreia uma nova plataforma, RGMP, Renault Global Modular Platform, que mais ou menos é uma variação da plataforma do novo Sandero e do novo Stepway vendido no mercado europeu. Porém aqui você tem um conceito um pouco diferente, já que ela é modular. A plataforma do Sandero ela é meio fixa no seu porte e aqui você consegue customizar algumas coisas. A parte dianteira é fixa, tá? Então daqui até o volante é uma única medição, é um único tamanho. Porém, o entre-eixo e a bitola traseira, né, o balanço traseiro do carro, você consegue modular ele partindo para um SUV, uma caminhonete, então a gente já sabe que vai chegar aí, no caso, tanto o novo Duster quanto o Oroch nessa base atual aqui, porque aqui também cabe o motor 1.3, tá? Esse aqui é o motor 1.0, mas também cabe o motor 1.3 aqui que a gente já vai contar os detalhes. Mas esse modelo aqui é o menor possível com essa plataforma. Por isso ele tem esse conceito meio de compacto, que caberia muito bem um sedã ou um hatch. Mas com essa nova estratégia de modelos compactos, SUVs compactos, a Renault resolveu trazer apenas o Kardian. Por isso a gente tem esse conceito meio de hatch aventureiro, como acontece exatamente com o Pulse. Por isso que a gente, por mais que a Renault fale que é um concorrente também direto do Nivus, particularmente eu acho o Pulse um carro mais encaixado aqui para concorrer, porque a gente percebe linhas de um hatch que depois se tornou um SUVzinho meio aventureiro, né? Então a gente tem esse conceito aqui de um hatchzinho, parte traseira ali mais curta, a frente de um hatch, um carrinho um pouco mais elevado. Então tudo a gente vê esse conceito de um SUV compacto que partiu de um hatch aventureiro, né? A gente não pode negar que ele lembra muito mais uma segunda geração de um Sandero Stepway do que um produto independente na realidade, né? Então é isso que a gente vai contar ao longo desse vídeo e contar para vocês as diferenças visuais, já que o Kardian estreia uma nova identidade visual da Renault aqui no Brasil. Então o Kardian tem um visual completamente diferente do que a gente está acostumado a ver nos modelos da Renault, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, porque ele realmente estreia uma identidade particular. Nós temos este detalhe aqui ó, em DRL nessa região, conjunto óptico por LED na parte inferior e a luz de seta fica aqui em cima. Então nós temos um conceito bem único para esse carro. A grade aqui na parte central é esse detalhe em preto brilhante com um novo símbolo da Renault posicionado aqui, que agrega apenas o visual, porque o ACC está na parte inferior. Enquanto alguns carros, como a Volkswagen, tem o ACC posicionado no símbolo da marca, no caso aqui da Renault, eles deixaram na parte inferior. E aqui a gente vê esse detalhe do carro mais crossover, né? Então a frente mais reta, um bom ângulo de ataque aqui, inclusive com o carro. O para-choque na parte inferior nesse plástico mais cru mesmo, para pedriscos, essas coisas. Sensor de estacionamento dianteiro e uma luz de neblina na parte bem inferior do carro. Então se vocês analisarem o conceito aqui do Kardian, realmente ele tem atributos para ser um SUV compacto, porque ele tem uma boa relação de altura ao solo, são 211 milímetros, se eu não me engano, né, 21 centímetros aí no caso. Você tem um bom ângulo de ataque aqui na parte frontal do carro. E o capôzinho aqui mais clean, né? Tá vendo? Ó, poucos vincos, né? O carro chama pouca atenção nessa parte superior. É mais daqui, ó, do DRL para baixo. A gente percebe o como ele chama atenção, como o carro tem essa cara mais imponente e mais refinada. Se a gente comparar com o Pulse, particularmente, esse carro parece um pouco mais bem trabalhado, né? A gente vai comentar muito do Pulse com esse carro porque é a proposta dele. E eu sei que muita gente que está considerando comprar aí um carro vai pensar, né, nessa categoria, vai começar a cogitar aqui o novo Kardian, porque realmente se tornou um produto
produto muito bem feito, bem estruturado. A gente já andou no carro, gostei bastante. A motorização dele ficou muito legal também. Tem alguns detalhes aí que a gente vai contar aí para você ficar um pouco mais atento ou não na realidade, mas de fato eu gostei do Kardian na parte frontal. Não sei vocês, deixa até nos comentários. Mas olha, o carrinho ficou ajeitado. E com este SUV compacto, a Renault estreia uma nova motorização 1.0 turbo de 3 cilindros com injeção direta de combustível, comando duplo de válvula variável, enfim, um motor super moderno, porque ele varia um pouco com relação ao 1.3, desenvolvido em parceria com a Mercedes. Mas aqui ele rende 125 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 22 kg de torque máximo, o maior torque da categoria entre os 1.0 turbo, com câmbio automático de dupla embreagem com 6 velocidades e 0 a 100 em 9.9 segundos. Acontece que esse câmbio de dupla embreagem é fornecido pela Magna, antiga Getrag, ou seja, é um câmbio que deriva um pouco da família do PowerShift e do câmbio também que equipa o Tiggo 5X, né, os antigos Tiggo 5X, que era com câmbio de dupla embreagem automatizado também. A questão é que a Renault fala que esse câmbio já está equipando mais de 11 modelos na Europa, inclusive o Alpine A110 também usa esse câmbio de dupla embreagem. Então, se lá na Europa todo mundo usa e não há reclamações, eu acho que aqui no Brasil também não vai ter. A questão é que, a título de informação, é praticamente um filho mais atualizado aí do câmbio PowerShift da Ford. Como se trata de um SUV compacto, logicamente que as suas medidas são compactas. Tem 4,11 metros de comprimento, mas o que chama atenção é o entre-eixo, 2,60 metros, coisa pra caramba aqui, viu? Isso dá um bom espaço interno que a gente vai contar ao longo do vídeo. Mas contando sobre a estética do carro em si, ele é altinho, chama atenção por esse ponto também, é um carro relativamente compridinho, ele tem uma harmonia interessante com relação ao seu porte. E aqui na parte inferior nós temos essas rodas aqui bem futuristas, né? Eles chamam de emocional e tecnológico, o Enotec. Foi assim que a Renault batizou esse conceito deles aí, né? Bem diferente. Essas rodas de liga leve, elas são escurecidas com diamantado, pneu 205/55 de aro 17. Com um conjunto de suspensão calibrado para o nosso mercado, que eu vou falar para vocês, a primeiro momento me chamou a atenção, porque o carro é firme, muito mais firme comparado ao Pulse, mesmo no ímpetus que tem rodas grandes. Então aqui é um carro mais firme, dinamicamente interessante, e o que me chamou a atenção, ele é durinho, mas quando você anda numa estrada de pedra ou coisas do tipo, ele não é insuportável, ele não é duro, não faz barulho. Eu não sei com 20, 30, 50, 100 mil quilômetros como esse carro vai se comportar, mas de zero eu gostei bastante do conjunto de suspensão dele. Mas para quem vai andar só na cidade, naquela buraqueira, vai ficar um pouco incomodado assim com um conjunto mais firme comparado ao Pulse, que é um carro muito mais macio, principalmente no balanço traseiro. O Pulse é mais macio comparado aqui ao Kardian. Então a roda bem bonitinha aí, 4 furos, já o novo símbolo da marca. Nós temos esse detalhezinho aqui na caixa de roda que passa pela parte inferior e vai até a traseira ali. Essa daqui é a versão topo de linha Premier Edition, que a gente não sabe quanto tempo vai durar essa nomenclatura, mas está aqui esse detalhezinho, né, o logotipo. Retrovisor pintado aqui em preto com repetidor de seta, assim como esse biton também. Então você tem aqui a coluna A até a coluna C ali dividindo na altura do vidro. E um conceito interessante, tá? Ele não tem keyless, mas ele tem um sensor de aproximação com a chave. Então quando você chega perto ele destranca, quando você vai para longe do carro ele tranca. Confesso que eu não gosto, tá? Eu prefiro muito mais do keyless, porque às vezes você só está passando pelo carro e ele vai trancar e destrancar. Não gosto. Eu prefiro mais você ter o botão ali e você ter mais autonomia com trancar ou destrancar. Esse rack de teto aqui na parte superior foi um dos pontos que mais me chamou a atenção, porque olha, a Renault teve uma solução muito inteligente e legal para mim no fim das contas. Você tem esse rack superior aqui, longitudinal, né, ou vertical, eu nunca sei como que se aplica, mas você desparafusa ele aqui e você coloca ele na transversal ou longitudinal, enfim, do que você achar melhor. E dessa forma você consegue colocar bicicleta, prancha de surf, quiser colocar aí um colchão para você fazer uma pequena mudança, enfim, dá para você inventar o que você quiser, mas você consegue colocar as barras de forma aqui horizontal e aí sim você tem mais modularidade. Achei interessante isso. E esse rack, apesar de ser alto aqui, você tem uma percepção que talvez vai fazer barulho de vento, mas não, o carro é realmente bem quietinho e isso me chamou a atenção, tá? Então gostei bastante dessa ideia que a Renault teve e olha, com certeza isso daí vai virar moda, várias outras devem aplicar esse conceito. Gostei muito disso daqui. Antena no estilo tubarão ali para dar um charme no carro, porque ele não tem GPS nativo nem nada, é só para dar um charmezinho. E aqui na parte traseira, sim, a gente percebe muito aqui como ele deriva de um hatch, né? Como ele é mais curtinho aqui, como essa coluna não é pensada tanto para um carro mais comprido, né? Então você nota que realmente isso aqui vem de um hatch, mas com esse estilo aventureiro.
Um outro ponto é que ele não tem freio a disco nas 4 rodas, afinal de contas quase nenhum concorrente dessa categoria possui. E aqui você percebe, né, o cubo muito maior, muito mais parrudo, porque ele agrega o freio de mão eletrônico, que é um equipamento aí que, por exemplo, o Fiat Pulse não oferece. Aqui atrás o conceito também é bem diferente, ele tem essa lanterna meio boomerang ou formato de C, como a Renault chamou, e eles falam que é como se fosse uma pedra, um diamante posicionado aqui na tampa do porta-malas e na coluna. Achei, né? Muito chique, né? Mas foi o que aí a Renault falou com relação à lanterna. Achei bonitinho esse formato boomerang. Só a assinatura aqui é meio LED, o resto é tudo halógeno, tá? Aqui não tem nenhuma lanterna mais bem elaborada, assim, como acontece no Pulse, por exemplo. Aqui é um pouquinho mais simplificado nesse ponto. Uma das grandes sacadas que a Renault faz é sempre colocar a câmera de ré posicionada no símbolo da marca. E eu acho isso um detalhezinho muito bem feito. E aqui tá também a mesma coisa com o novo símbolo. O Kardian ao centro, né, a Renault meio que lançou esse estilo de colocar o nome do carro bem grande no meio, assim, né? Antigamente era só nos cantinhos, a Renault fez e a Volkswagen usa, por exemplo, no Polo, Tiguan, né? Tudo tá posicionado assim, então chama atenção. O para-choque aqui é mais robusto, né? Temos aqui o sensor de estacionamento traseiro, esse detalhezinho que combina com a dianteira do carro, que imita um alumínio escovado. E aqui nós temos a abertura desse porta-malas, que é uma vantagem comparado, inclusive, com o Fiat Pulse. Enquanto lá são 300 litros de capacidade, aqui são 358. Ou seja, 58 litros a mais de porta-malas, isso faz muita diferença numa viagem para você viajar aí com uma pessoa a mais. A não ser que você não queira viajar com essa pessoa a mais, mas você vai ter mais espaço de porta-malas aqui. Um outro ponto é que a forração lateral aqui é de carpete. Eu gosto muito quando é assim do que plástico. Isso daqui melhora o isolamento acústico, diminui barulheira de coisas colocadas no porta-malas. Eu prefiro muito mais assim do que um plástico convencional. Temos uma iluminação amarela ali, porta-sacolas nessa região e o step fica na parte inferior com os bancos bipartidos. A única coisa que eu não gostei aqui no porta-malas é aqui na parte superior, que ele só tem o plástico encapando praticamente a máquina do porta-malas, como a Volkswagen faz no Polo. Então fica muita lata aparente aqui, ó. Não gostei não, sabe? Dá uma aparência meio de simples, você vê aonde a Renault economizou um pouquinho para tentar chegar num preço justo aí de 133 mil reais, né? Mas confesso que aqui poderia ser uma coisa mais bem elaborada, sabe? Você tem um plástico meio fininho, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu achei aqui que poderia ser uma coisa mais bem elaborada, sabe? Aqui a luz de placa é amarelinha. E aqui nós temos um aerofólio bem pequenininho com backlight e limpador traseiro, né? No geral, a traseira é bonita, só a hora que você abre o porta-malas que você vê que ele ficou simplinho demais, na minha opinião. Então vamos começar a falar do espaço interno aqui do novo Kardian. Mas antes disso, contando um pouquinho do acabamento aqui para vocês. Plástico duro na porta traseira inteira e vidros elétricos automáticos, mas eu achei a porta bem simples assim, sabe? Ela é bem lisona, tem um pouquinho de textura mais simples, sabe? Assim, parecia que dava para fazer mais, mas falaram assim, não, vai ficar caro, vamos deixar quieto. E meio que aparentou isso, sabe? Poderia ser uma porta um pouquinho mais bem elaborada. Porém, esses 2,60 metros de entre-eixo, olha o espaço que a gente tem aqui, ó. Lógico, não dá para cruzar as pernas, mas o que a gente percebe é que a gente inclina bastante as costas. E isso traz esse conforto muito interessante. Então, ó, o espaço é gostoso aqui, você tem 3 assentos tranquilo aqui atrás, tá? Acho que uma das grandes vantagens da Renault, desde a era do Logan, é você colocar 3 passageiros traseiros aqui sem muito aperto. Então você consegue fazer isso. Não temos uma saída de ar atrás, mas temos 2 tomadas USB aqui. Aqui tem um buraquinho que bem caberia uma saída de ar, quem sabe no futuro, mas por enquanto não. De série, esse modelo vem com 6 airbags já, isso é um ponto muito importante, então cortina, bancos e frontal, controle de tração e estabilidade, ABS, tudo que já é obrigatório, então isso chama atenção aqui. O forro parece um tecido reciclável, sabe? Com uma luzinha ao centro, então você tem uns mimosinhos aqui que chamam atenção. E ajuste de altura do cinto para o motorista, coisa que já anda sumindo do mercado, a Renault deixou aqui no Kardian, então um ponto positivo aí. A questão é que realmente o padrão de acabamento da porta aqui poderia ser um pouco melhor, mas isso melhora na dianteira, que eu vou explicar agora para vocês ali, que tem até luz ambiente. E parece que todo o carinho que a Renault teve aqui na dianteira não teve lá atrás. Aqui sim, nós temos esse detalhe em black piano nessa régua com iluminação ambiente que muda de acordo com o modo de condução, ou no modo de condução específico também você tem a cor que você seleciona aqui, então tem um RGB bem legal. Maçaneta prateadinha, aqui sim é um material macio com costura laranja, retrovisor com ajuste elétrico, porém não tem rebatimento automático do retrovisor, tá? Só ajuste elétrico. E comandos do vidro elétrico posicionado mais na parte inferior.
A ergonomia do carro me chama muita atenção, porque você senta muito baixo, como se você estivesse num hatch. Isso é muito legal, pessoas mais altas se sentem mais bem acomodadas aqui. Inclusive ele tem ajuste de altura e profundidade, que é um dos pontos importantes também para esse carro. Comparado ao Pulse, por exemplo, que não possui isso nas versões mais simples, aqui você tem. Então a concepção de construção é um pouco melhor, na minha opinião, comparado ao Pulse. Posição é boa, você senta baixo, o para-brisa aqui ele é mais inclinadinho assim, mais gostoso, isso diminui muito o barulho de vento e melhora o isolamento acústico do carro em si. A direção ela é 100% elétrica, mas ela tem um peso muito específico, sabe? A gente vai contar isso, até parece eletro-hidráulica, mas não é. Mas no geral eu gostei. O ajuste aqui é mecânico, né? Para um carro de 130 mil reais. Vamos considerar que hoje você tem um Tiggo 7 com banco elétrico, né? Mas, enfim, né? Salvo exceções, esse carro aqui tem um ajuste mecânico, já tá bom demais também. E a gente vai contar o que tem na parte interna. Mas assim, a posição de dirigir me agrada bastante. Você tem uma boa visão aqui, tanto da porta lateral quanto do para-brisa em si, assim, muito legal. A gente vai contar isso na experiência condução. Mas antes disso, eu quero contar item por item que tem na versão topo de linha aqui do Renault Kardian. Então agora sobre o interior do carro, a chave ainda é a mesma, olha isso. A chave tá na hora de mudar, hein? Tá na hora de mudar, só tem o novo símbolo da marca aqui, mas olha que chave antiguinha, hein? A gente pode deixar ela aqui, a partida por botão e bem escondida, tá? Vamos mostrar tudo desse carro. Volante revestido aqui em couro, tá? Com detalhezinho aqui, costura, aqui meio escovado, tá? Passa por essa região aqui também do carro. E por aqui nós temos detalhes, né? De piloto automático limitador com ACC. Temos aqui os ajustes. Por aqui comandos do painel de instrumentos, tá? Que eu já vou mostrar para vocês ali. A gente muda o tema, tá? E uma série de coisas aqui. Pedal shift do câmbio automatizado e comandos de áudio posicionado ali. Que poderia, né? Sair daqui e ganhar comandos no volante de fato, né? Ele tem acendimento automático dos faróis, tá? Mas não tem sensor de chuva e nem retrovisor crepuscular, tá? É simples, mas você tem um temporizador nessa região. Ele conta com um ADAS um pouco mais completo, e nós temos ali o sensor de ponto cego. E ele tem um conjunto de câmeras, né? Que passa desde a frontal, lateral, vamos mostrar aqui, ó, tá vendo? Então aqui câmera frontal, câmera traseira, câmera de um lado, câmera do outro, tá vendo? Então você tem as câmeras posicionadas aqui. Isso aqui são os modos de condução, eu já vou mostrar. Por aqui é um materialzinho macio nessa região, aqui em cima plástico duro, mas aqui macio, como o Pulse vai ganhar agora na linha 24, com costurinha laranja. Detalhe aqui em preto brilhante, aqui o porta-luvas do carro, tá? Então, ó, sem amortecedor, tem um detalhezinho ali também mostrando pra vocês. Carregador sem fio com uma saída de ar lá embaixo, ó. Tá vendo a saídinha de ar lá embaixo? Isso aqui para refrigerar o carregador, tá aí, funciona muito bem, gostei. Tomada USB normal, tomada USB tipo C, tomada 12 volts, ar-condicionado digital de uma zona, tá? O ar digital é de série do carro. Então aqui temperatura, força da ventilação, direção do ar aqui tudo bonitinho, trava das portas, pisca-alerta, câmera e modos de condução, tá? Que você tem três. O mais Sense, que é o normal, o Sport e aqui o Eco, tá? Então aqui são as funções desses modos de condução. E aqui, ó, você consegue customizar, ó, no Mais Sense, ó, você customiza aqui, ó, alguns detalhezinhos, tá vendo, ó? O peso do volante, tá? Então aqui, a iluminação ambiente também você muda aqui, ó, nessa região. Eu vou deixar aqui no brilho máximo e vou tentar mostrar pra vocês se eu consigo, tá? Alterar a cor aqui e mostrar pra vocês. Eu vou deixar no modo lanterna, mas ó, tá vendo aqui, ó? Você tem essa iluminação ambiente, ó, que muda. E ele muda de acordo com o modo de condução também, tá? Então você tem aqui o Mais Sense, você tem o Sport, tá? Tá vendo, ó? Muda aqui, ó, para um laranja meio avermelhado. E quando você aperta o Eco, ele muda para esse tom meio amarelo esverdeado também. E o painel muda também de acordo com o modo de condução, tá vendo? Então aqui, para cada um, você tem um aviso ali, ó, um tema específico, tá vendo? Apertando aqui, nós temos os temas disponíveis, tá vendo? Então aqui um conta-giro, aqui você tem um tema um pouquinho mais simplificado também, tá vendo? Então são esses dois aí, aliás, três que você tem com essa opção aqui do Kardian. E aqui você altera, ó, computador de bordo, tá vendo? Ó, TPMS ali, né? Tudo certinho aí para vocês conferirem aqui com relação aos modos de condução e o painel de instrumentos desse carro. A central multimídia vocês já viram, né? Ela é lenta quando tá quente. Então aqui parte de rádio que você tem essas informações. Tem Android Auto e Apple CarPlay também. Temos outras configurações disponíveis aqui do carro. Equalização, tá? Eles falaram uma qualidade de som melhor. Eu achei normal, tá? Nada tão fora do comum assim. Mas é boa a qualidade de áudio do carro em si, tá? Só para explicar isso para vocês. E aqui a parte de veículo você tem alguns outros ajustes também, tá vendo? Então aí são as funções disponíveis aqui. Driving Eco, né? E por aí vai com relação
ao Kardian, né? Mas você tá vendo, ó, tudo meio demora, né, para responder aqui nessa tela. Poderia ser melhor, sabe? Eu acho que essa tela aqui é um pouquinho devagar na resposta. Aqui nós temos a manopla desse câmbio automatizado, então tá aqui, né, parte de ré, com a câmera que posiciona ali, neutro, drive, freio de mão eletrônico, com o botão do parque aqui posicionado, porta-copos e um baúzinho aqui nessa região, tá? E ó, isso aqui é corrediço, tá vendo? Você consegue se ajeitar bem aqui. Na parte superior nós temos iluminação amarela, tá? Nada em LED. Retrovisor é simples e aqui no parasol nós temos iluminação e espelho, tanto ali para o passageiro quanto aqui para o motorista, tá vendo? Você tem as informações disponíveis. Então um detalhezinho aqui, uma coisa que eu não gostei, pessoal, é isso aqui, ó. A caixa, ó, cai, tá vendo? Ó, poderia ser um pouquinho melhor, né, isso daqui, né? Mas, enfim, tá aí para vocês conhecerem. Tem uns detalhezinhos ali das pedaleiras e olha só, ajuste de altura do faixa do farol e função do start-stop fica posicionado aqui, né? Então uma das coisas que a Renault sempre acabou fazendo é meio que bagunçar alguns comandos, né? Eles são meio espalhados por aí, você tem que ficar procurando. Outro detalhe, pessoal, que eu não comentei com vocês, mas quero falar agora, ó. O banco, ele é parcial, tecido com o sintético aqui, tá vendo, ó? Você tem o símbolo da Renault posicionado, mas esse é tecido. Comparado ao Pulse, que você tem um banco de couro na topo de linha, aqui é um pouco mais simples, né? Nesse conceito, tá vendo? Então aí poderia ser uma coisa um pouquinho mais bem elaborada, né? Se a gente parar pra pensar. Mas no geral, o carro é bonitinho, é bem ajeitado. A maneira como você dirige ele é o que mais chama atenção. E é isso que a gente vai falar agora. Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e vamos para a experiência de condução com o novo Renault Kardian 2024. Bom, pessoal, e confesso que eu estava muito curioso para andar no Renault Kardian por vários aspectos. Primeiro, uma reestruturação de marca, um carro novo, motor novo, câmbio novo, tudo é novo, literalmente, para esse carro aqui. Então chama atenção em vários aspectos. E eu posso comentar com vocês que posição dirigir do carro, dirigindo mesmo ele, é muito legal. A direção elétrica tem um peso muito interessante, ela não é virtual, sabe? Ela tem um peso muito próximo do que é um carro com direção elétrica hidráulica, isso chama a atenção aqui no carro em si. O motor é muito esperto com esse torque em baixa que ele tem, já que ele tem aí 22 kg de torque, com câmbio automático. Tudo isso faz com que você tenha realmente um carro mais esperto para dirigir no dia a dia. Tá vendo aqui agora, ó, ele cresce rápido, ó, ele responde muito bem. Isso me chamou a atenção aqui no novo Kardian. A questão é que algumas coisas também que são positivas de falar. Isolamento acústico do carro é muito bom. A estrutura em si dele também chama atenção nesse ponto. Então, assim, tem muitos elogios aqui no carro. A questão fica por alguns pontos. Esse câmbio de dupla embreagem, com esse câmbio joystick, você tem que sempre prestar atenção se está engatado no neutro, se está na ré, se está no drive, sabe? Você tem que prestar atenção no que está engatado, porque senão às vezes você acha que engatou e não engatou. Esse conjunto de câmeras aqui poderia ter uma resposta melhor, na minha opinião. A tela é um pouquinho lenta ali em si, sabe? Mas no quesito de condução, olha, suspensão, ó, a gente está passando por uma rua aqui, não é de paralelepípedo, mas é um concretado, né, com umas ranhuras. E tá vendo como o carro é gostoso, né, em si, pra gente poder andar com ele aqui, e ele é bem confortável? Então, assim, o que mais me impressionou no novo Kardian foi exatamente isso. É um carro muito sólido em construção. Apesar de ser uma variante de um projeto Dacia e tudo mais, a gente percebe a evolução do projeto. O quanto ele ficou sólido, o quanto ele ficou silencioso, o quanto o carro ficou estável. E você dirige ele de uma maneira muito melhor. A ergonomia do carro melhorou muito. A posição de dirigir, o assento do carro com o volante, ajuste de altura e profundidade. Tudo isso fez com que você realmente tivesse uma melhor experiência com o novo Kardian. Então, assim, meio que a gente consegue até falar que não é um produto mais Dacia, e sim um produto Renault. A estratégia da Renault foi justamente isso, afastar os nomes Dacia, afastar a plataforma Dacia, para que você tenha uma experiência mais próxima de um Renault. E de fato isso aconteceu. O carro tem boas evoluções comparadas ao projeto anterior. Estamos falando basicamente de 10 anos de diferença. Isso é muito para um projeto de um carro convencional. Não de uma caminhonete, mas de um carro convencional, sim. A gente nota com certeza o quanto o carro ficou melhor nessa experiência de direção, comparado até mesmo com o próprio Fiat Pulse, que ele entrega uma aparência mais refinada em alguns pontos, mas o Kardian ele te entrega uma melhor experiência ao dirigir. Sabe, isso realmente
Isso realmente se sobressai no modelo da Renault. É o ponto realmente aonde você tem uma melhor percepção de condução, onde o carro é mais gostoso nesse sentido. O espaço interno também chama atenção dirigindo, você percebe o carro um pouco mais amplo comparado ao Fiat. A questão é, como eu falei para vocês, a aparência do Card é um pouco mais simples, apesar de ser um carro bem resolvido em linhas, mas o Pulse impressiona mais nesse quesito. Isso é inegável, principalmente pela central multimídia, onde a Fiat explora melhor essa experiência com o motorista, e a Renault meio que adaptou a tela do Duster no Kardian, que realmente deixa a desejar nesse ponto. É uma tela lenta, com uma grafia ruim, e você tem uma percepção inferior comparado ao Fiat. Com relação ao consumo, que é um outro ponto de destaque nesse carro, você percebe que ele anda bem. Como é um carro de dupla embreagem, as trocas são mais suaves. Lógico, comparado a um CVT, o Card é um pouquinho mais gastão, mas mesmo assim dentro da média, batendo seus 12 km por litro no ciclo rodoviário. Então a gente nota que realmente é um carro bem econômico, poderia ser até mais se fosse um câmbio CVT, por exemplo, como a Renault já aplica no Duster, por exemplo, que é 1.3 CVT que simula 8 velocidades. O Kardian realmente, eles colocaram esse câmbio de dupla embreagem, que é um câmbio já consolidado, mas que ele acaba sendo um pouco gastão. Você percebe a rotação um pouco mais elevada, ele demora um pouquinho para trocar em algumas situações, então ele eleva a rotação e isso prejudica um pouco no consumo. Entretanto, te dá mais agilidade com o carro, isso é inegável. O Kardian é um carro muito mais esperto de dirigir, comparado ao próprio Fiat Pulse. Um carro mais dinâmico, a direção um pouco mais pesada, um carro mais centrado no chão, um carro com uma experiência de aceleração melhor, um carro mais esperto. De fato, isso o Kardian se sobressai, é um carro muito mais ligeiro. Então assim, tudo que se diz respeito à dirigibilidade do carro, essa condução, consumo, experiência ao dirigir, handling, aceleração, né, tudo isso, realmente o Renault se saiu melhor comparado ao Pulse. O Pulse ele meio que ganha ali no visual. O Pulse é um carro um pouquinho mais resolvido em algumas linhas, principalmente na parte interna, um painel de instrumentos mais moderno, uma central multimídia mais moderna, comandos de ar-condicionado melhores, né? Tudo isso faz com que você tenha uma melhor impressão dentro do Pulse. Mas se você olhar o padrão de construção, se você olhar o handling do carro e esses outros detalhezinhos assim, realmente o Kardian é um produto muito mais bem resolvido nesse sentido. Eu vou te falar que ele está quase próximo do que é um Polo ou Nivus ali se a gente parar para concorrentes. Então assim, eu colocaria Nivus, Kardian e Pulse agora, né, nessa linha aí entre os 3 melhores, sabe? Realmente o Kardian ficou um carro muito interessante e vale a pena vocês conhecerem, tá bom, pessoal? Então é isso. Foi um pouquinho das minhas impressões ao dirigir, né? As primeiras impressões com o novo Renault Kardian. Em breve a gente vai andar no carro, contar de 0 a 100, frenagem, retomada, tudo que tem direito para realmente saber se em números ele é melhor do que o Fiat Pulse. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Você que está assistindo esse vídeo até o final, muito obrigado. E já comentem aí, Fiat Pulse ou Renault Kardian? Quero saber de vocês. Um forte abraço, deixe seu like aqui e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.